Amados irmãos, abramos nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 1, versículos 1 a 18. Evangelho de Mateus, segundo escreveu Mateus, capítulo 1, de 1 a 18, diz assim a palavra do nosso Deus. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nazum. Nazum gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, e Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e os seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, antes de fazer a exposição do texto que nós acabamos de ler, eu gostaria de contar aos irmãos uma singela história, e por isso, e para tanto, eu peço a atenção dos irmãos. Conta-se que um pastor adormeceu em seu escritório numa manhã de Natal, e ele sonhou com um mundo para o qual Jesus nunca tinha vindo. Em seu sonho, ele viu-se andando pela casa, mas não havia presentes, não havia árvore de Natal, guirlandas enfeitadas, nem pensar. E o mais grave, não havia Cristo para confortar, alegrar e salvar. Ainda no seu sonho, ele saiu de onde estava e andou pelas ruas e observou que não havia igrejas com suas torres agudas apontando para o céu. Ele volta para a sua residência, senta-se à mesa da sua biblioteca e procura livros que falassem a respeito do Salvador. Mas descobre que todos esses livros tinham desaparecido. Nesse íntere,
alguém lhe bate à porta. E o mensageiro pediu que ele, o nobre pastor, fosse visitar sua mãe, pois a mesma estava à beira da morte. Ele apressou-se em acompanhar o filho choroso, e ele chegou àquela casa e disse: eu tenho aqui uma palavra para te confortar. Abriu a Bíblia procurando uma promessa bem conhecida, mas viu que a Bíblia terminava em Malaquias. Não havia evangelho, nem promessa de esperança, e o que ele pôde fazer naquele momento foi baixar a cabeça e chorar com a enferma, em angústia e desespero. Não muito tempo depois, esse pastor estava ao lado do esquife daquela senhora, dirigindo o ofício fúnebre, mas não existia mensagem de consolação, não havia palavra de esperança que apontasse para a ressurreição gloriosa, não havia céu aberto, somente cinza e pó e um longo e eterno adeus. Então, o pastor teve uma percepção. Ele descobriu realmente que Cristo não tinha vindo e rompeu em lágrimas e amargo pranto em seu triste sonho. Mas de repente acordou. Ao som de um acorde, um grande brado de júbilo saiu-lhe dos lábios ao ouvir da igreja que cantava junto ao coro: ó, vinde fiéis, triunfantes e alegres, se vinde a Belém já movidos de amor, nasceu vosso rei, o Messias prometido, ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos ao nosso Senhor. Muito bem, irmãos, história contada. Vamos ao nosso texto de Mateus, capítulo 1, versículo de 1 a 18. E, falando do texto, talvez você se pergunte: que lições nós podemos tirar de uma genealogia? Quantos de nós, quando lemos a Bíblia, pulamos capítulos que contêm genealogias? É possível que muitos aqui presentes já fizeram isso. Quando olhamos para uma passagem como esta, logo pensamos, né, um monte de nomes, uma lista de nomes. Que coisa mais chata. Vamos logo passar para a história, para o que realmente interessa. Afinal de contas, o que uma genealogia tem a nos ensinar? O que é que uma genealogia tem a ver com o Natal? A Bíblia, irmãos, é repleta de genealogias. E elas têm lições que podem ser aprendidas. E logo aqui de começo, irmãos, logo de cara aqui, se podemos dizer assim, podemos observar que quem é o personagem principal aqui dessa genealogia? Jesus Cristo. Atente aí para o texto, o início do texto. Livro da genealogia de Jesus Cristo. Aqui não é a genealogia de Davi, nem de Abraão, nem de Moisés. Outra lição que eu gostaria de ressaltar para os irmãos, e é importante, é fundamental, que a intenção do autor foi deixar de forma muito bem clara, desde o início, que Jesus é o Messias prometido desde o Antigo Testamento. A alusão aos ascendentes de José, ela foi proposital, irmãos. A ideia era mostrar que Cristo estava relacionado às promessas do Antigo Testamento. É por isso que começa com o título: Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Observe também, irmãos, que Mateus, ele não inicia a genealogia de Jesus dizendo: era uma vez. Era uma vez.
Todos nós já contamos histórias para crianças, quer filhos, quer sobrinhos, quer netos, e as crianças, com os olhos fitos, perplexos, se envolvem pela magia da história ao ouvir "era uma vez". Mas não é isso que acontece aqui, irmãos. Não é isso que acontece aqui. Nós sabemos que contos, lendas, mitos sempre vão começar com essa premissa, mas a narrativa do nascimento de Jesus não. Isso se dá, irmãos, por um fato evidente, um fato claro aqui, inquestionável. Jesus Cristo, ele não é um mito, não é um factoide, não é uma ficção. Não é um personagem criado por religiosos que tentam de alguma forma ludibriar as pessoas. Ele veio ao mundo, ele viveu na história. Jesus Cristo vive e reina. Vejam que Mateus começa o seu evangelho tratando então dos ascendentes de Jesus, exatamente para mostrar isso. O seu lugar na história não é um mito, não é uma lenda, mas não somente faz parte da história, mas transformou toda a história. Agora, apesar do relato de Mateus, quanto ao nascimento de Jesus, observe comigo, irmãos, um outro sinóptico, um outro livro, o Evangelho de Lucas. Porque Lucas, aliás, Lucas é o escritor que trata mais sobre o Natal. Ele é bastante extenso comparado principalmente aos outros evangelhos. E Lucas faz uma abordagem ampla a respeito do cumprimento das profecias, a respeito do nascimento de Jesus. Na verdade, ao tratar disso, o exímio historiador, ele chama esse momento de boa nova de grande alegria. Observe aí no capítulo 2, versículos de 9 a 11, que diz assim: um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Irmãos, quando o texto diz boa nova de grande alegria, parece redundância, traz a ideia para um desavisado que lê de pleonasmo. Mas o texto, irmãos, ele é enfático de forma proposital. Ele é enfático de forma proposital. Essa boa notícia, ela está envolta de alegria. E é por isso que o foco da mensagem é não ter mais. É que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vale a pena ressaltar, irmãos, que essa boa nova de alegria surge numa época de muito tumulto e trevas. Geralmente é assim, não é, irmãos? Geralmente é assim, num tempo de desespero, num tempo de finitude, num tempo onde se olha e não se vê perspectiva de melhora, num tempo onde o caos está instalado, é quando as boas novas, elas surgem. E o texto nos mostra que essa boa nova surge num tempo de tristeza e de descontentamento em Israel. Tanto na Judéia quanto na Galileia, em virtude da opressão romana, as pessoas estavam absolutamente desesperançosas. E para piorar a situação, a deteriorização da fé professada pelos sacerdotes
e pelos religiosos apontava para um estado de apostasia perene. Era um estado caótico, irmãos, era um momento caótico também nessa área religiosa. Mas a boa notícia, o Messias esperado por Israel, nasce exatamente naquele contexto. Só que ao contrário daquilo que muitos poderiam imaginar, o Messias ele não nasce num palácio, nem tampouco na fortaleza Antônia, onde os governadores de Roma ficavam quando não estavam em Cesareia Marítima, mas nasceu na Galileia. Pode sair alguma coisa boa de lá? É o que as pessoas diziam. Lembrem-se, irmãos, que a região da Galileia era uma região desprezada pelos judeus, era uma região com população mista, na sua maioria esmagadora, gentílica. A expressão Galileia dos gentios aponta claramente no original para pessoas desconhecedoras de Deus. Era isso que significava. E é no contexto de desconhecimento que a boa nova do Evangelho se apresenta. E é interessante também observar que na Galileia Jesus cumpriu a profecia que está em Isaías capítulo 9, texto que nós lemos no início do culto, mas eu quero ressaltar apenas os versículos 1 e 2, que diz o seguinte: mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. A palavra usada pelo evangelista para escuridão traz a ideia de penumbra, de tristeza, de melancolia. E eu não preciso aqui, irmãos, explicar para vocês o que é que são essas palavras que vocês conhecem muito bem. Quem de nós não experimentou momentos de tristeza e de melancolia? Todavia, irmãos, o que havia em Israel naquele momento, naquele contexto, era uma melancolia perene, uma melancolia que era constante. Era uma sociedade sem esperança, era uma sociedade sem perspectiva, era uma sociedade fadada ao desespero. Mas foi exatamente ali onde brilhou a luz de Cristo. Foi exatamente ali onde brilhou a luz de Cristo. Outro ponto que precisa ser salientado, irmãos, é que os evangelhos, ao chamarem o nascimento de Jesus de boa nova, de grande alegria, desconstrói o conceito de que o evangelho é um manual de conduta ou ética comportamental. Muita gente confunde o evangelho como faça ou não faça, diga ou não diga, fale ou não fale, mas o evangelho, irmãos, extrapola isso. O evangelho é muito mais do que um conselho. Um conselho diz como você deve agir. O evangelho diz como Cristo agiu. Vale a pena ressaltar ainda, eu gostaria da sua atenção, é que os antigos, eles viam na genealogia muito mais do que um relato daqueles que foram os seus antepassados. Na verdade, os antigos faziam das suas genealogias os seus currículos. Deixa eu explicar melhor a respeito disso. Se você está procurando um emprego,
você coloca no papel as suas atribuições, suas qualificações, sua formação, a quantidade de idiomas que você domina, enfim, tudo aquilo que vai contribuir para você ser aceito, na expectativa de que as informações abrirão portas de emprego. Na antiguidade, quando alguém se apresentava, ele listava os seus antepassados, o nome de sua família, era registrado ali, era colocado. Os bons ascendentes estavam presentes ali naquela lista. Afinal de contas, ninguém quer ter no currículo pessoas, indivíduos, cuja fama era a pior possível, ou cujo caráter não era aprovado. Geralmente você omite as ovelhas negras da família, não é verdade? Mas o que vemos no Evangelho de Mateus, irmãos, é ele fazendo o inverso. Ele não omite nomes daqueles que no passado não foram bem quistos pela sociedade de Israel, demonstrando um péssimo exemplo para uma geração. Ele não trata disso, irmãos, nessa genealogia. Na verdade, Mateus, ele quebra aqui um paradigma, inserindo na lista dos ascendentes de Jesus o nome de homens que cometeram pecados graves, como, por exemplo, o próprio Davi. Você deve lembrar de Davi, que cometeu crimes da pior espécie. Você deve lembrar de Abraão, que é considerado o pai da fé, mas agiu dolosamente em algumas circunstâncias da sua vida. Você pode lembrar de Raabe, que era uma prostituta, mas está na lista, irmãos, está na genealogia. Mateus, ele poderia omitir, ele podia colocar apenas bons exemplos, mas não é isso que o texto está mostrando. Na verdade, Mateus, ele está aqui quebrando o paradigma social em Israel. Ele insere na lista o nome de homens que cometeram pecados graves. Mas o que chama a atenção, irmãos, é que Mateus também inclui na genealogia 5 mulheres. Isso pode parecer estranho, até porque até hoje as famílias se perpetuam através do sobrenome dos homens. Se os irmãos observarem, Mateus, quando fala da mulher que gerou Salomão, ele coloca aqui, não fala nem o nome dela, ele coloca aqui, foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Outro ponto importante de ser observado é que na genealogia de Jesus, tem na lista pecadores aos quais muitos se envergonhariam de mencionar. Se não bastasse isso, a genealogia de Jesus não fora composta apenas de judeus, mas composta também por gentios. O que nos mostra que esse evangelho, irmãos, ele é supracultural, não é destinado a uma nação somente, mas é para todos os povos. Na genealogia de Jesus, nós encontramos misericórdia de Deus para a humanidade, não somente por termos pecadores incluídos, mas principalmente pelo nome de Jesus, que é a expressão máxima da graça de Deus por amor de nós. A história de Jesus, irmãos, se identifica com a história de pecadores. Ele veio do céu para identificar-se com a raça caída. Ele não tinha pecado, perfeito,
mas veio para esse mundo caído para nos salvar. E para nos salvar, tornou-se homem, nascido de mulher, da linhagem de Davi e de Abraão. Viveu entre os homens, foi amigo de pecadores e publicanos, morrendo por eles e morrendo por todos nós. Irmãos, diante desse texto que nós consideramos, eu queria trazer algumas lições para a nossa vida, para o nosso dia a dia. A primeira lição, irmãos, é que o nascimento de Jesus, ele aponta para o fato de que Deus se fez gente com o propósito de salvar pecadores da condenação eterna. A genealogia de Jesus nos mostra que ele se fez um de nós. Aliás, irmãos, esse é um princípio missionário. Qualquer trabalho missionário que necessite entrar em alguma cultura diferente, é necessário que você, ou missionário, se torne um deles de alguns aspectos. Na linguagem, por exemplo, é fundamental você falar a linguagem daquele povo. E foi isso que Cristo fez. Ele se fez um de nós, redimindo por sua cruz homens, mulheres, judeus, gentios, bem como todo tipo de pecador, incluindo você, incluindo todos nós. A genealogia, outra aplicação para nós, irmãos. A genealogia de Jesus deixa claro que a nossa fé não está fundamentada num mito, num conto, numa fábula, mas no Jesus histórico, no Deus que se fez gente. Jesus não é fruto de percepções ou de entendimentos humanos e fabricado com o intuito de ludibriar os incautos, mas Jesus viveu na Judéia e na Galileia, morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou. Ele está vivo e vai voltar, queira os homens ou não. Terceira aplicação para nós, irmãos. A genealogia de Jesus nos mostra que essa boa notícia, ela precisa ser compartilhada e por todos os povos. Afinal de contas, irmãos, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome é Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Essa mensagem, irmãos, como é necessária essa mensagem para os dias de hoje, como foi no tempo de Jesus também. Vejam como a genealogia discorre, como eu já enfatizei, homens e mulheres de muitas gerações, que viveram com muitas pessoas de muitas gerações, muitas delas compartilhando a esperança do Messias, aquele que pisaria a cabeça da serpente. O mundo hoje, irmãos, o mundo de hoje é um mundo sem esperança. Vive nas trevas do pecado, tenta esconder a verdade, e nós precisamos compartilhar a boa nova de grande alegria. Por isso, irmãos, caminhando para o final dessa mensagem, eu gostaria de repetir as palavras de Agostinho de Hipona, grande servo de Cristo. Atente bem para as palavras de Agostinho, e aqui eu retirei de alguns sermões natalinos de Agostinho. E ele diz o seguinte, o bispo escreve o seguinte: para o benefício de quem tal sublimidade veio com tanta humildade, certamente não para ele mesmo, mas totalmente para nós. Acorde, humanidade, pois o seu Deus se fez homem. E ele continua aqui, irmãos: desperta a humanidade,
Para o seu bem, Deus se tornou homem. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Repito, por você Deus se fez homem. Você teria sofrido a morte eterna se ele não tivesse nascido a tempo. Você nunca teria sido libertado da carne pecaminosa se ele não tivesse assumido a semelhança da carne pecaminosa. Você teria sofrido infelicidade eterna, não fosse por essa misericórdia. Você nunca teria vida se ele não tivesse compartilhado sua morte. Você teria se perdido se ele não tivesse se apressado em ajudá-lo. Você teria morrido se em Belém ele não tivesse nascido. Que mensagem maravilhosa, não é, irmãos? Natal, irmãos, é tempo de nós acordarmos de um sono, a menos que despertemos em fé, nos mata lentamente com as suas armadilhas mundanas. Nós somos a todo instante, irmãos, cercados por armadilhas, para que o verdadeiro significado do Natal seja encoberto. Somente Cristo, irmãos, tem o poder de abrir as janelas do nosso quarto e invadir nossas trevas com a sua luz. Portanto, irmãos, celebremos o Natal, porque, como falou o mesmo Agostinho de Hipona, ele está em uma manjedoura, mas contém o mundo. Ele mama no peito, mas também alimenta os anjos. Ele está envolto em panos, mas nos veste com a imortalidade. Ele não encontrou lugar na pousada, mas fez para si um templo no coração dos crentes. Então, irmãos, por essa e por outras, nós podemos dizer Feliz Natal. Podemos cumprimentar os nossos irmãos com um Feliz Natal, porque Natal é muito mais do que percepções fundamentadas no comércio, que tenta, de alguma forma, colocar no coração das pessoas a satisfação mediante o prazer hedonista. Mas a certeza de Cristo, de que Cristo se fez gente, andou entre nós, cheio de graça e de verdade, morreu na cruz, ressuscitou dentre os mortos, está sentado à direita de Deus Pai. E num tempo, irmãos, como foi na sua primeira vinda, num tempo de desespero, num tempo sem esperança alguma, o amor esfriando, onde os homens estarão perdidos e desesperançosos. Dessa vez, ele não virá de forma humilde numa manjedoura, mas ele virá como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, assentado no cavalo branco, como diz em Apocalipse, e ele descerá com poder e glória, e os seus povos eleitos, aqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo, encontrarão com eles nas nuvens, e nós viveremos com o Senhor eternamente, no novo céu e numa nova terra. E essa esperança, irmãos, essa convicção, essa verdade maravilhosa, só é possível, irmãos, só é possível porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome é Emanuel, o seu nome é Deus conosco. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.